Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E nesta sequência vamos estudar o item 8, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, as leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Meus caros amigos e amigas, um dos maiores legados do Espiritismo é exatamente a capacidade de unir as três vertentes do conhecimento humano, ciência, filosofia e religião, num triângulo equilátero que nos capacita a entender em profundidade a existência do universo, a nossa própria existência e todo o conhecimento humano integrado numa só fonte racionalmente concebida. Até agora, a ciência, afastada da religião, criou diversos absurdos desnecessários, o materialismo, o negacionismo da existência de uma força divina que tudo regula, criando teorias absurdas para tentar explicar o inexplicável. Como exemplo, onde tudo começou, sendo que a própria ciência tem em seus paradigmas de que não existe efeito sem causa, então houve uma causa primária.
E o que e como iniciou esta causa primária nunca pôde ser explicada pela ciência, afastada da concepção de Deus. Por outro lado, a religião afastada da ciência cometeu absurdos piores ainda, porque muita gente foi assassinada pela religião, queimada em fogueiras, como é o caso do padre Giordano Bruno, ou mesmo o absurdo de ter obrigado Galileu Galilei a afirmar que a Terra era o centro do universo. E ainda hoje, na insistência do criacionismo irracional, numa imaginação infantil de que Deus criou todo o universo em 7 dias e toda a obra da criação sendo contida num paraíso imaginário. Então, com a união de ciência e religião, o Espiritismo abre a partir daqui o fundamento de uma nova concepção, o criacionismo evolucionista, que é aquele que se apoia na incontestável veracidade da afirmação de que Deus é sim a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas a ciência nos provou que tudo evoluiu. Os dinossauros existiram na Terra há milhões de anos. O estudo do DNA nos prova, sem possibilidade de erros, que somos parentes das plantas, dos animais e que o chimpanzé é o nosso parente mais próximo, compartilhando conosco mais de 99,95% do seu DNA. Então, ao mesmo tempo que nos apoiamos no profundo criacionismo, somos evolucionistas darwinianos, porque Darwin nos trouxe de forma incontestável e cientificamente provada o evolucionismo, os seres que sobrevivem às intempéries e evoluem para uma nova espécie, até chegar ao ser mais aprimorado em nosso mundo, que somos nós, humanos. E também diante desta união entre ciência, filosofia e religião, nós descobrimos que a verdadeira e única palavra de Deus é a natureza, com toda a sua beleza, com toda a sua inteligência e organização. E nós, seres humanos, primitivos ainda, apesar de já termos tanta tecnologia disponível para o nosso conforto, e diante da perspectiva de que apenas uma pequena porcentagem dos habitantes de nosso mundo tem condições de entender, por exemplo, a teoria da relatividade criada por Albert Einstein, nos leva à condição de estarmos muito longe de entendermos a natureza íntima de Deus, o que está profundamente afirmado no Livro dos Espíritos. E então, ainda tendo como base o próprio Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos afirmam que a única possibilidade que temos de buscar entender a natureza íntima de Deus é buscando entender a sua obra, a sua criação. E isto não será possível através da religião. Isto só se torna possível através de química, física, biologia, matemática e todas as demais ciências variadas dessa. Porque nós espíritas não temos nenhuma dúvida de que a ciência é a resposta para o entendimento da natureza. E o entendimento da natureza nos levará a entender a natureza íntima do nosso Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.